Você lembra da experiência do povo de Israel no deserto? Amados irmãos, Deus tirou uma nação do Egito, aproximadamente 2 milhões de pessoas, e Deus, por meio de Moisés, falava a palavra do Senhor, palavra de direção às leis, palavra de comando. E o falar de Moisés, a obediência a essa palavra, gerou, amados irmãos, um engajamento de um exército. 2 milhões de pessoas que tinham propósitos diferentes, metas diferentes, famílias, indivíduos. Como você ia fazer para que tantas pessoas com propósitos, mentes diferentes se tornassem um exército? Somente o falar de Deus faz isso. Então, isso gerou a formação do povo de Israel. Moisés encabeçando, né? Por meio de Moisés, a casa de Arão, a tribo de Levi, Judá, e cada uma das principais tribos, né? Judá na frente, com mais 2 tribos, indo para o Oriente, para a boa terra, para conquistar as nações. E todo bem formado, e todo mundo, amados, engajado, unânime. Isso gerava o temor das nações, gerava o temor dos povos, porque sabia que onde entrasse essa nação, com a nuvem de Deus, com a presença de Deus nesse lugar, irmãos, ia gerar estrago no governo das trevas. Então, o que acontecia? Quando a nuvem que representa a presença do Senhor, ela descia e ficava parada, o que tinha que fazer esse exército? Eles tinham que acampar. Então aí acampar, eles não sabiam. Não havia um relógio, não havia nada que falasse assim, vamos acampar por 1 mês. Não havia isso. Mas eles tinham que parar e eles tinham que acampar, armar as tendas. Então as mulheres pegavam as panelas, Reinauer que se chama, né? As panelas, montavam um fogão, montavam um gás, os móveis, e arrumavam a casa, a tenda, e ficavam descansando. Chegava um momento que a nuvem se levantava, e não avisava com antecedência. A nuvem se levantava e de um momento a outro saíam sacerdotes com trombetas de prata e começavam a tocar e falar assim: vamos nos mover, acabou o tempo de estar acampados. Então eles tinham que pegar todo, tirar as estacas, arrumar tudo, e era algo desconfortável. Tirava eles da zona de conforto, porque era um momento de avançar, porque a nuvem estava indicando: vamos avançar. Amém? Então, amados irmãos, eu espero que o Senhor nos possa iluminar de tal forma que nós comecemos a tirar as estacas. Amém? É desconfortável, sim, mas é a direção de Deus. Isso vai nos dar propósito, isso vai nos dar meta, ok? Para não ficarmos parados, no cuidado das crianças, adolescentes, jovens, irmãos, pregação do Evangelho. Vamos tirar as estacas e vamos avançar, amém? Nós não podemos ficar brincando de igreja. Sabe por quê? Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não está perdendo tempo. E ele tem um propósito. Ele tem um propósito de nos neutralizar como membros do corpo de Cristo. Sabia? Sabia que as 2 coisas que Satanás mais odeia é o corpo de Cristo e o falar profético de Deus? Porque Satanás sabe que o falar profético de Deus, falar o rema para a sua igreja, gera a dinâmica do corpo de Cristo, gera a mutualidade dos membros,
coloca todos os membros para funcionar, dá vitalidade. A palavra que nós vimos no alimento diário, ele é como sangue, certo? A palavra é um veículo, como sangue, que ele leva os nutrientes a cada um dos membros, mas vai tirando também, desintoxicando, tirando elementos negativos, e torna cada membro do corpo de Cristo vital. Então Satanás, ele odeia essas duas coisas, porque ele sabe que o corpo de Cristo é a grande arma para Deus vencer Satanás. Oh Senhor Jesus. Então Satanás, como ele odeia a palavra de Deus, ele odeia o falar profético de Deus, o falar que dá direção, o falar que compromete, que coloca dinamismo. A ver, eu quero colocar um exemplo. Qual é o título desta série? Cristo, o centro conector. Cristo é o centro conector. Cristo é a palavra, ele é o verbo. Cristo não é letra. Cristo não é conhecimento. Cristo é revelação. Ele é a palavra falada, ele é vivo. Essa palavra é viva e eficaz, como nós lemos. Quando ele entra em cada um dos seus membros, ele se torna um membro, ele se torna o centro conector, que nos conecta a todos, nos engaja, gera a dinâmica do corpo de Cristo. E ele é o centro conector da obra de Deus, ou seja, a obra de Deus começa a acontecer e começa a dar frutos. Pessoas são ganhas, alcançadas, famílias são transformadas. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o sentimento do livro de Colossenses.